Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. É um prazer imenso, meus irmãos, nós estarmos juntos na gravação de mais um vídeo, tá bom? O desejo do meu coração, mais uma vez, é que Deus te abençoe grandemente tua vida, tua família, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Meu muito obrigado a você que já tem me acompanhado no canal. Deus te abençoe grandemente a tua vida. E você que chegou agora, tá entrando agora por acaso aí, achou meu canal, Deus te abençoe também grandemente. Mas não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, que estão agora acessando o canal, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei. E este aqui é o nosso canal Palavras Vivas, onde nós transmitimos a palavra do conhecimento de Deus, a palavra de Deus, a palavra clara, a palavra objetiva de Deus para o vosso coração, tá bom? Deus te abençoe. Meu muito obrigado. Estamos juntos mais uma vez. Semana passada aí não pude gravar devido a uma gripe aí que a gente pegou e a gente esperei aí até a metade da semana. Passou a semana até a gente melhorar bem aí para poder a gente gravar. E hoje nós estamos aqui, né? Uma tarde aí, iniciando uma tarde aí de segunda-feira. Já estamos partindo aí para 2 horas da tarde na segunda-feira, né? Não deu também para gravar na manhã, mas nós estamos juntos aqui dando continuidade no nosso estudo sobre escatologia, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o milênio. Vem comigo que você vai aprender nesse dia o que é o milênio. Vamos lá então, meus irmãos. Muito bem. Nós estamos estudando escatologia de uma forma sistemática, tá? De uma forma sistemática, algo sistematizado, é aquilo que nós montamos para formar alguma coisa. Por exemplo, uma bicicleta é algo sistemática, né? Ela tem um pedal, tem um pé de vela, tem um guidão, tem um cilindro. Ela, como um todo, é chamada de bicicleta. Nosso estudo sistemático é da mesma forma. Nós montamos ele para nós entender passo a passo, peça por peça, e nós estamos estudando isso aqui. Isso é um estudo sistemático. Nós estamos estudando aí, já tem outros vídeos nossos aí no canal falando sobre escatologia, tá? E nós estamos dando continuidade, passo a passo, dando continuidade, peça por peça. E hoje nós vamos falar sobre o milênio. Escatologia, que significa estudo sobre acontecimentos futuros. A única fonte real de conhecimento sobre o futuro é, sem sombra de dúvidas, a palavra de Deus. Não existe outra fonte, não existe outro método para nós sabermos do futuro, a não ser a Bíblia Sagrada, a verídica, a autêntica, a poderosa, a imutável, a infalível palavra de Deus. Esta é a única fonte de conhecimento real sobre o futuro. E escatologia é isso, é conhecimento, é estudo de acontecimentos futuros. E um dos grandes acontecimentos do futuro será o milênio. Nós vamos aprender neste dia o que é o milênio, do que se trata o milênio, tá? Nós vamos aprender neste dia o que é isso, tá bom, meu amado irmão? E nós vamos ver aqui como será o milênio, tá? O que vai acontecer durante o período do milênio. Tudo isso nós vamos passar aqui e nós vamos ter conhecimento sobre esses fatos, tá bom? Após a grande batalha do Armagedon, que acontecerá após o término da grande tribulação, Jesus reinará sobre a terra durante 1000 anos. A lição que hoje nós vamos aprender é este assunto aqui que nós vamos tratar neste dia. Após a grande batalha do Armagedon, tá? Já no final, no término da grande tribulação, Jesus voltará em glória para reinar a terra durante 1000 anos. Esta é a lição que vamos aprender nesse dia. E muitas perguntas surgem em relação a esse estudo, em relação a esses fatos aqui que a Bíblia nos conta. Muitas perguntas surgem, perguntas tais como: nós vamos casar no milênio, durante o período do milênio? Vai ter pecado durante o período do milênio? As pessoas vão morrer durante o período do milênio? Ou seja, esse 1000 anos é literal ou figurado? Nós pretendemos aqui, durante esse estudo, responder todas essas perguntas, tá? Sobre este assunto relacionado a eventos futuros, eventos escatológicos, tá bom? São essas algumas perguntas
que surge sobre esse assunto e nós pretendemos aqui responder, tá bom? Nós vamos abordar este assunto aqui, o reino milenial de Cristo, tá? O que vai acontecer no milênio. Nós vamos dividir aqui esse estudo aqui em 3 partes, tá bom? A primeira parte nós vamos falar sobre a restauração da terra, tá bom? A primeira parte será a restauração da terra, o reino milenial de Cristo, tá bom? Algumas coisas relacionadas a Israel, sobre alianças feitas com Israel. Já nós vamos tocar mais profundo nesse assunto. E vamos ver os exemplos bíblicos também. Aliança feita com Israel, promessas feitas que vão se cumprir só durante o período do milênio. Vamos falar sobre as alianças davídica, abraâmica, palestiniana. Depois nós vamos falar tudo isso sobre a restauração da terra. Depois nós vamos colocar aqui os pensamentos, né? Que existem, as classes de pensamento, as classes de interpretações que existem acerca do milênio. Nós vamos falar sobre, deixa eu ver aqui, nós vamos falar sobre pré-milenismo, né? É um pensamento, é uma classe de pensamento, pré-milenismo. Depois nós vamos falar sobre o pós-milenismo e sobre o amilenismo, tá bom? Amilenistas, os amilenistas, todas essas aqui são classes de interpretações a respeito desse assunto, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre a restauração da terra e algumas coisas que ocorrerá com Israel durante o período do milênio. Isso é para quem acredita em Bíblia, para quem acredita em coisas futuras que a Bíblia está claramente nos revelando, tá bom? O reino milenial de Cristo é algo muito importante para Israel. É nesse período que Deus vai cumprir muitas das promessas que Ele fez para essa nação. Preste atenção num detalhe. Essas promessas que Deus fez para com Israel, e muitas dessas promessas é independente de eles obedecerem a Deus ou não. Deus fez algumas promessas e essas promessas é independente da obediência deles a Deus ou não, tá bom? Nós vamos destacar aqui algumas promessas que se cumprirão durante o período milenial, durante o período em que Jesus estará governando a terra. Algumas promessas relacionadas a Israel que se cumprirão durante este período em que Jesus estará aqui na terra, governando a terra por 1000 anos, tá bom? Nós vamos falar algumas promessas. 4 dessas promessas. A primeira encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ali é a aliança abraâmica. Deus ali no capítulo 12 do livro de Gênesis, do 1 ao 3, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus, neste pacto, promete fazer de Abraão uma grande nação. Essa nação teria posse da terra. E através de Abraão, todas as outras nações seriam abençoadas. E isso vai acontecer no período milenial, tá? Um período em que Deus vai abençoar todas as nações. Uma promessa feita para Abraão, tá bom? Através de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. E isso irá acontecer nesse período milenial. Essa mesma bênção será entregue por intermédio de Jesus Cristo, que estará aqui na terra, governando a terra. Agora existe outra aliança que é semelhante a essa, tá bom? É a aliança palestiniana, que está descrita no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3 ao versículo 10. É uma extensão da aliança que nós falamos agora. É uma extensão da aliança abraâmica, tá? Onde Deus mostra com mais detalhes sobre a terra em que eles ocuparão. Moisés profetizou uma restauração de Israel, que abrangeria o seu arrependimento e o seu retorno a Deus, tá? Moisés profetizou uma restauração para Israel, que envolve arrependimento e o seu retorno para Deus. Vai acontecer algumas coisas com Israel naquele período milenial. Vai acontecer alguma coisa. A primeira é livramento do cativeiro. A segunda é renovação espiritual. E a terceira é prosperidade e bênção. Tudo isso vai acontecer com Israel durante o período milenial, durante o período em que Cristo estará governando a terra por 1000 anos. Note que a Bíblia vai falar de um reinado, tá? E esse reinado de 1000 anos, tá? Não é na eternidade. A Bíblia é clara em dizer que Jesus governará a terra, tá bom? Existe profecia bíblica
tá? No livro de Apocalipse, existem essas profecias em um estado literal. Jesus governará a terra por 1000 anos, não é no sentido figurado nem simbólico. A Bíblia é clara e nos expressa em sentido literal. Isso vai acontecer, tá bom? Este assunto é muito amplo, tá bom? Muito amplo, muito vasto mesmo, tá bom? Mas a outra aliança que nós queremos aqui dividir com você, compartilhar com você, que se cumprirá no período milenial de Cristo aqui da Terra, é a aliança davídica. Está em 2 Samuel, capítulo 7, 4 ao 17. Nesta aliança, Deus prometeu que todos os reis de Israel seriam da linhagem de Davi. O trono sempre seria passado perpetuamente para a família davídica, descendentes da tribo de Judá, sendo que um desses reis reinará sobre a nação como um todo, tá? Uma aliança feita, uma promessa feita a Davi, tá? E essa promessa era que da linhagem de Davi reinaria sempre da família de Davi alguém sobre Israel, tá? Sempre alguém descendendo da tribo de Judá reinaria, e um desses reis é destacado, desses descendentes de Davi foi destacado como rei na promessa, porque ele iria reinar sobre a nação como um todo. Colocamos um parente e colocamos o nome de Jesus. Esse rei, a Bíblia está se referindo que é Jesus que reinará como um todo sobre todas as nações. Isto é uma aliança davídica que se cumprirá com certeza no período em que Cristo estiver reinando a terra por 1000 anos. Mas a Bíblia vai falar também de uma nova aliança. Preste atenção que essa nova aliança não é a nova aliança no Novo Testamento, mas é uma aliança, uma promessa, como está descrito em Jeremias capítulo 31, versículo 27 ao 40, Hebreus 8, 7 e 13. Tá? Essa nova aliança não é o Novo Testamento, como muitos dizem. Trata-se de uma aliança no milênio. Deus estabelece um novo coração para Israel, uma conversão genuína e autêntica. Este coração, ou seja, essa conversão e coração novo, vai ser estabelecido sob o sacrifício de Cristo. Observe que o total cumprimento dessas promessas será feita no reino milenial. Tá? O total cumprimento de todas essas promessas será feito naquele dia em que Cristo estiver governando a terra por 1000 anos. Este é um assunto muito discutido e há várias interpretações sobre o milênio. Existem pelo menos aí 3 linhas de pensamento sobre esse assunto. Nós vamos ver aí agora essas 3 linhas de pensamento sobre o milênio. Vamos falar sobre a primeira linha de pensamento, tá bom? Irmãos, sem contradizer, sempre seguindo a linha de raciocínio, que nós respeitamos todos os pensamentos, tá? Nós temos o nosso pensamento próprio, mas também nós respeitamos outros pensamentos, tá? Agora, você não precisa concordar para respeitar. Às vezes você ouve o pensamento de alguém, você até não concorda, mas você tem que respeitar. Isso é muito importante. Nós vamos falar sobre algumas linhas de pensamento aqui, tá bom? Com muito respeito, falar sobre o que nós pensamos, com muito respeito sobre o que os outros pensamentos também pensam, sobre o que as outras pessoas também pensam. E há 3 linhas de pensamento acerca do reino milenial de Cristo. A primeira linha de pensamento é os pré-milenistas. E o pré-milenismo, a maioria dos evangélicos aí tem essa linha de pensamento. Pré-milenistas, eu tenho, e a maioria dos evangélicos tem essa linha de pensamento. Nós vamos explicar para você já o que é essa linha de pensamento. Essa linha de pensamento entende que as interpretações das profecias seja literal, tá? Essa linha de pensamento pré-milenistas acreditam que entende as interpretações das profecias que elas sejam literal, tá? Sobre esse assunto. A vinda de Jesus procederá o seu reinado de 1000 anos em companhia dos seus remidos. Essa é a linha de pensamento dos pré-milenistas, tá? Vamos ver algumas características aqui dessa linha de pensamento. Primeiro, acredita no cumprimento futurista, literal,
de todas as profecias apocalípticas. Nenhuma profecia apocalíptica se refere à igreja ou ao nosso tempo. Tudo se cumprirá após o arrebatamento. Essa é a ideia dos pré-milenistas, que é na qual nós também aqui evangélico, a maioria dos evangélicos se encaixa, tá? Tudo se cumprirá no futuro, tá? Após o arrebatamento da igreja, tá? Em um estado literal, realmente vai acontecer. Irá existir no futuro um reino literal de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Esta é a nossa linha de pensamento acerca dessa palavra, acerca desse evento escatológico, tá bom? Está aqui, repetindo mais uma vez para que você grave. É a linha de pensamento dos pré-milenistas, tá bom? Tá? Irá existir no futuro um reino literal de 1000 anos de Cristo aqui na terra. Cristo reinará pessoalmente na terra com seus santos. Jerusalém será a capital do mundo, tá bom? Apocalipse 19, versículo 19. E capítulo 20, versículo 15. Veja aqui, Apocalipse 19, 19. A Bíblia está falando de um reino aqui na terra, em que os reis desta terra se reunirão para pelejar contra Cristo, tá bom? Os reis desta terra. Então, é aqui na terra esses acontecimentos apocalípticos, é aqui na terra esse acontecimento do milênio, tá bom? Essa corrente de pensamento é a mais aceitável, tá? E essa linha de pensamento são aceitas pela maioria aí dos evangélicos também. Eu posso deixar aqui uma ilustração, vou deixar aqui uma ilustração, você vai ver agora aí na sua tela aí, uma ilustração dessa linha de pensamento. Nota aí, primeiro, há uma cruz aqui, ó, há uma cruz, né, que está escrito morte e ressurreição de Jesus, né? Aí depois da morte e ressurreição de Jesus, entra a era da igreja. A era da igreja na qual nós fazemos parte, que nós estamos aqui. Depois surge o arrebatamento. Veja essa setinha para cima com os pinguinhos aqui. Depois do grande arrebatamento, a igreja sobe. Aí vem o período da tribulação. Esse pensamento aqui é o pensamento dos pré-milenistas, na qual nós nos encaixamos. Depois da grande tribulação, a volta de Cristo em glória, que nós já falamos sobre isso. Que Jesus vem para destruir o anticristo, livrar Israel, Israel é salvo, Israel reconhece o seu verdadeiro Cristo, que veio por eles, né? E depois, aqui, quando ele volta em glória, ele estabelece o milênio na qual nós estamos falando. Depois do milênio, é um período de tempo muito longo, muito extenso, e depois desse período muito longo, muito extenso, aí sim, nós partimos para o juízo final, para a eternidade. E aqui se encerra os eventos escatológicos. Essa é a linha de pensamento dos pré-milenistas, tá bom? Você viu aí na imagem como o que significa, tá bom? Depois nós temos outra linha de pensamento, que é a linha de pensamento dos pós-milenistas. Essa linha de pensamento acredita que já estamos vivendo o milênio. Defendem que Jesus voltará após o milênio. Veja aí uma foto também, uma imagem aí também ilustrativa, vou deixar para você ver agora aqui. Veja aqui como que é a linha de pensamento dos pós-milenistas. Veja a linha de pensamento deles é assim: morte e ressurreição de Jesus. E eles acreditam que agora nós estamos vivendo a tribulação, a grande tribulação. E depois dessa grande tribulação, eles acreditam que vem o milênio e depois Jesus volta em glória e passa para a eternidade. Mas veja que há algumas diferenças, né? Note que há algumas diferenças entre o pensamento dos pós-milenistas com o pensamento dos pré-milenistas, tá? Outra linha de pensamento que ainda tem também é dos amilenistas. Essa linha de pensamento acredita que as profecias são simbólicas. Os amilenistas acreditam que essa linha de pensamento defende a tese de que essas profecias são simbólicas, tá? Não são literal, são simbólicas. Segue algumas características dessa linha de pensamento. Vamos ver qual que é alguma característica dessa linha de pensamento? Pois bem, milênio é algo simbólico, não deve ser entendido como literal. É o pensamento dos amilenistas, tá bom? Acredita que quase todas as profecias apocalípticas já se cumpriram no passado. Essa é a ideia dos amilenistas. Eles acreditam, né, que não será literal, é simbólico, tá? Não é entendido como literal, e acredito que as profecias apocalípticas já se cumpriram no passado.
principalmente durante o Império Romano, tá? Essa é a interpretação preterista, tá bom? Todas as profecias já se cumpriram e não vão se cumprir mais. Essa é a ideia dos amilenistas. Veja uma foto também ilustrativa, como é diferente também o pensamento dos amilenistas, né? Existe só a morte e ressurreição de Jesus, e há um espaço em branco aqui, depois somente a volta de Jesus, né? E a eternidade. Aquilo lá já se cumpriu tudo para trás, eles acreditam, né? Antes aqui da morte e ressurreição de Jesus, eles acreditam que já se cumpriu tudo, os períodos do 1000 anos, enfim, a grande tribulação. Aí só teve a morte de Jesus, agora terá a volta de Jesus e a eternidade. O pensamento dos amilenistas. Mas há alguma concordância entre esses três pensamentos, tá bom? Há concordância, pontos de concordância entre essas classes de interpretação, que são, primeiro, todas essas classes de interpretação, elas dizem que Jesus, num ponto delas, elas dizem que Jesus vai voltar. Todas essas classes de interpretação, tanto a pré-milenista, pós-milenista e a milenista, todas elas acreditam também que Jesus vai voltar. Todas elas também têm um ponto ali que elas dizem que Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Todas elas acreditam que haverá uma ressurreição. Todas elas acreditam que Satanás será julgado e condenado. Todas elas acreditam que vai ter um período de paz e prosperidade. Todas essas linhas concordam, né? Todas as linhas concordam. As diferenças são os nomes dados a esses eventos, tá bom? Mas eles têm os seus pontos de concordância, tá bom? Mas você viu aí, também eu posso deixar uma ilustração para você desse último amilenista aqui para você aqui, para que você veja aí a ilustração, a foto ilustrativa aí do pensamento dos pré-milenistas. Mas uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. Nós acreditamos que Jesus vai voltar. E piamente nós cremos nessas profecias, que tudo está se cumprindo. Nós estamos diante de grandes acontecimentos sobre a terra, e a única fonte de conhecimento é a palavra de Deus. A única fonte de nós sabermos sobre o futuro é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E nós se enquadramos nelas, acreditamos que Jesus um dia voltará para arrebatar a sua igreja, e creia comigo também. A única coisa que Deus quer de eu e você é que nós estejamos preparados para aquele grande dia. Então esta palavra aqui é uma palavra de alerta, uma palavra para nós ficarmos atentos, que breve, já Jesus voltará para buscar a sua igreja. E esta é a maior esperança que eu e você temos que ter, tá bom? Nós falamos hoje sobre o milênio. Foi umas palavras meio rápidas aqui, mas eu acredito que deu para você entender. Período de milênio o período milenial é o período em que Cristo vai governar a terra por 1000 anos. Isso no sentido literal. A Bíblia fala isso no sentido literal. Vimos as classes de interpretação pré-milenista, acreditamos que ainda vai se cumprir. Os pós-milenistas, tá? Nós vimos tudo isso. E depois os amilenistas, tá bom? Todas essas linhas de pensamento, tá bom? E você, acredita no quê? Você acredita que o teu futuro está onde? Nas estrelas? Na palma da tua mão? No tarô? No buzo? Na carta? Onde você acredita que está o teu futuro? Nosso futuro está unicamente na palavra de Deus. Deus não nos deixou perdido com relação ao futuro. Deus deixou a sua bússola, a sua palavra, para nos orientar e estarmos atentos, tá bom? Deus abençoe a tua vida grandemente. Esse foi o nosso estudo de hoje. Nós vamos ainda dando continuidade, tá bom? Hoje nós falamos sobre o milênio, tá? Estudo de escatologia. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Deus. Até a próxima. Mas não deixe de se inscrever, de compartilhar com alguém, de nos ajudar, assim também deixando o seu comentário. Seu like é muito importante também, tá bom? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, meu amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.